Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado. A você que nos assiste, meus sinceros agradecimentos e peço, se possível for, compartilhe. Nós, brasileiros, nós temos que observar e compreender justamente a estrutura. A maioria das pessoas entra em contradição das suas próprias palavras. As palavras parecem que tomam mais sentido do que a realidade. A maioria dos políticos, ou eles sabem, ou eles não sabem, ou sabem e querem enganar todos nós brasileiros. Nós não sabemos o que é democracia. Democracia, ela não se estrutura, ela não se solidifica com instituições. A democracia, como ela é dita, todos nós ouvimos as pessoas dizerem que democracia é do povo, com o povo, para o povo. Só que entre ser do povo, para o povo e com o povo, nós temos que compreender que essa democracia ela não existe, como não existe por via das ações, por via dos frutos, por via dos comportamentos, por via das ações, por via da harmonia em que se encontra esse conjunto de mentiras que todo dia nós somos obrigados a ouvir, somos obrigados a engolir. A democracia ela não toma os direitos e nem toma de você o poder que você constituiu conforme o parágrafo único do artigo 1 da nossa Constituição. Não tem como você perder o poder quando existe democracia. A democracia, mais uma vez vou falar, ela não se solidifica, ela não se materializa por causa das instituições, por causa da estrutura, por causa do Congresso, por causa do STF, por causa de Procuradoria, por causa de tribunais, por causa de estados, por causa das assembleias, por causa das câmeras, nada disso. A democracia é uma consciência comum. Como eu relatei no último vídeo, o que ocorre? O que ocorre? Onde está a verdadeira democracia? Ela está no movimento, onde a repetição de cor, onde repetições de fala, ações corporais, gritos, movimentos, pedidos, confirmações. Essas ações, sem essa fomentação que se usa para se execrar alguém, levar as pessoas a se execrarem com outras pessoas, essa é a democracia. Só que a democracia é uma consciência íntima de comportamento único do ser humano para ser humano. Eu acho que todos nós já ouvimos falar de um versículo bíblico que diz que não queira para você, não queira para os outros o que você não quer para si. Isso é democracia. Porque se você passa a respeitar de forma natural por ser humano outra pessoa, isso é democracia. Essa ordem democrática, ela não se estabelece por via de instituições. As instituições hoje, por exemplo, a que nós estamos acostumados, os políticos de uma forma estúpida, e usam essa estupidez para imbecilizar outras pessoas, usa essa palavra constantemente, mas está sempre cometendo seus erros, sempre cometendo e ferindo o Estado democrático de direito. E uma coisa tão absurda que quando nós falamos em Estado de Direito, as pessoas buscam compreender
que o Estado de Direito é justamente as instituições formadas, onde o Estado de Direito é o reconhecimento dessa harmonia íntima do ser humano para com o ser humano, que é estabelecido para sempre sobre os tratamentos, para sempre sobre o comportamento, para sempre sobre a ação de não ferir outra pessoa. E quando isso ocorre, nós temos as instituições que punem essa pessoa de forma exemplar. Ela não faz parte da democracia. A democracia não é Congresso, não é, repito, não é Congresso, não é Câmara, não é Estado, não é governador, não é STF, não é justiça. Não! Isso são instituições para garantir o Estado de Direito da democracia. A democracia, repetida por vários políticos, faz com que nós venhamos nos embriagar com a conversa deles. E nós passamos a viver essa embriaguez de uma democracia que nós estamos vendo que esse comportamento que eu disse, que é dia após dia, é uma conquista dia após dia do respeito mútuo entre si, entre um, outro, depois 10, 100, 200, é algo que tem que ser praticado. Essa democracia, ela torna-se uma unidade que dá como respeito à criação de outros poderes. Quando isso é invertido, nós colocamos pessoas dentro dessa desordem, porque é preciso criar uma desordem, é preciso criar um fundamento, é preciso criar uma base para que possa fazer distorção da realidade e fazer distorções da realidade do poder, é tirar esse poder, fazer com que os poderes possam comportar-se ou se comportarem entre si sobre essa forma de padrinhamento. Eu faço aqui, você faz lá, eu defendo você e você me defende. E o povo é o último, é o escravo, o povo é o servo, é o criado. Não serve mais para nenhuma finalidade a não ser colocá-los nessas condições. Sobre essas condições que estou falando, esse povo levanta grupos, levanta instituições, depois de fazer a divisão da unidade. Quem faz a divisão da unidade? A divisão da unidade dessa democracia, ela é feita dentro de uma regra de acordo dos poderes constituídos, que forma a sociedade na ação do dever cumprir, não na ação, porque eles não formam, o Estado não forma a sociedade. O Estado serve ao povo que se encontra dentro da unidade do respeito mútuo e que tem por vigilância os órgãos, seja ele qual for, seja segurança, educação, saúde, para servir esse povo. Então nós observamos que quando você está doente, você corre para o hospital. Quando comete um crime, tem a polícia e tem onde? Um presídio para que possa você conter esses elementos. Quem faz esse desequilíbrio? O núcleo que criou as estruturas do Estado é que faz com que venha a desordem. Por que a desordem? Porque ele precisa esfacelar, ele precisa desmontar a unidade democrática, que são os movimentos que não são aqueles de grito, mas são os movimentos que faz com que venhamos dentro de uma conformidade, respeito e de uma forma lógica real da mente, que é um comportamento real, e não passamos a acreditar, porque no momento que ele usurpa esse poder, passamos a acreditar na democracia irreal. Eles falam, mas não têm frutos, e começa a colocar culpa em um, em outro, mas não chega não chega o fato real. Quando isso acontece, que essa unidade democrática ela é esfacelada, cria-se as ideias para que essas ideias possam ser discutidas entre
os próprios patriotas, entre os próprios povo daquela nação. Daí surgem os movimentos onde as pessoas começam a defender aquilo que faz mal à democracia. Por isso que eu sempre repito, um congresso que quer dar-se a respeito não pode permitir membros desses parcelamentos chegarem ao Congresso e defender o fim da vida, defender o fim da família, defender o fim do mais profundo conhecimento de gente, de comportamento humano, de respeito humano, de compreensão que temos que ter um com o outro, de não desejar o outro aquilo que nós não queremos. Eles tentam anular esse fundamento que é Deus simplesmente para satisfazer ou complementar o furto que é cometido por essas pessoas, que ele usurpa de uma maneira digamos, legal, dentro da lei, e que não traz resultado porque essa função é ilegal. Tudo que é ilegal, uma hora vai dar errado. Se você mente, vai aparecer a sua mentira. Se você rouba, vai aparecer. Nada que está oculto fica sem ser revelado. Essas questões que nós estamos vivendo no Brasil, em relação ao Congresso, STF e tantos outros movimentos, foi esfacelado por causa da verdade, porque ela vai ter que surgir, a luz vai ter que surgir. É aí que nós nos encontramos em uma situação completamente batendo cabeça uns com os outros. Por quê? Porque aquilo já não mais existe. Não existe mais a unidade. E isso aconteceu na cara de todos nós. Poderes monocráticos foram decididos. E houve o respeito da decisão porque houve um comprometimento, porque tinha um interesse comum em relação a esse esfacelamento. Agora, a verdade cobra, mas a verdade cobra a existência. Ela não cobra dessas pessoas da forma prática, real, mas cobra da prática do funcionamento, da prática do surgimento, a prática da energia, a prática da realidade que vem na formação. Independente, você pode ser quem você queira ser, mas se você unir 3, 4 pessoas para executar algo, nasce algo legal que não pode ser quebrado. Se quebrar, surge a traição. E se surge a traição, o que é que ocorre? Um acordo comum para alcançar aquele que corrompeu. A morte, prisão e uma série de procedimentos corretos do acordo que foi acordado, que foi compactuado. Esse pacto nasce essa energia, nasce essa decisão. Então, quando cria-se um Estado, quando cria-se um governo, também nasce esse núcleo. Quem está nesse núcleo se tornam defensores das ações, mas se por via render-se a esse núcleo, nasce tudo que não presta. Corrupção, mentira, tráfico, morte, tudo que não presta. É de onde procede os pensamentos. Então nós temos que ter cuidado justamente com o que está acontecendo e não permitir que o que foi feito possa vingar. Vai surgir, mas não vamos permitir que as mentiras por via de desculpa possam ser justificadas para não haver uma punição da ação ao qual foi praticada por via daquele pequeno furto de
função que não cabe aos poderes. Cabe a harmonia para que não possa estragar a unidade que podemos chamar democracia, que não tem nada a ver com as instituições, é o que nós mais ouvimos todos os dias os políticos falarem. Do jeito que estamos, não é possível que possa haver democracia. E é o que mais nós acreditamos, que existe democracia. Democracia é essa que não sabemos, não conhecemos e provavelmente nunca vai existir se aceitarmos esse engodo, essa mentira dessas pessoas que se encontram no poder. Um abraço a todos e até mais.